Irmãos, lembramos o tema proposto para esse ano? Erguendo-te para recomeçar. Deus espera que este ano nós venhamos nos erguer de fato, para recomeçar uma caminhada ainda mais firme, ainda mais sólida. E algo que Deus tem me falado muito, e me falou muito nesses dias, trazendo ao meu coração algumas palavras acerca dessa questão, de nos erguermos com firmeza para recomeçar, para não começar a caminhada, talvez da forma que estávamos, mas para que tudo que nós vivemos, experimentamos esse tempo, que possa ser um fato tão marcante, tão impressionante, que nós recomecemos transformados, empoderados. E Deus quer falar-nos nesta noite sobre algumas alterações imprescindíveis para a nossa vida. Deus tem alterações que Ele deseja realizar. Escuta, irmão, escuta, irmã. O diabo quer usar nesse tempo, um tempo de permissão de Deus. Escuta, o cativeiro para muitas pessoas do povo de Deus, foi motivo para abandonar o Senhor de vez. Nós vemos isso na história do povo bíblico. O cativeiro, as provas, o Egito, a Babilônia, foi motivo para muitos abandonarem a fé, para muitos se estabelecerem uma nova fé na crença egípcia, na crença babilônica. Mas escute, mas foi para muito do povo de Deus o fortalecimento que necessitavam para se firmar e para alcançar de Deus algo ainda maior. O diabo quer usar esse tempo que é uma permissão de Deus para nos fazer crescer, para nos empoderar de fé. Ele quer usar esse tempo para fazer esmorecer o povo, para desanimar alguns corações, para gerar medo, para gerar pânico. Mas essa não é a razão de tudo isso que está acontecendo. Não é. Essa não é a razão do que está acontecendo na sua vida, como um problema talvez pessoal seu. Entenda, o que nós passamos, o que nós enfrentamos, o que nós vivenciamos, é para nós uma forma de Deus nos fazer crescer, dele nos ensinar. Não perca a oportunidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos que você conhece muito bem. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Eu leio assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Irmão Geraldo Dimas, por gentileza. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém.
Amém. Meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Meu Pai. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, essa alteração que Deus quer estabelecer em nós, ela começa na primeira pessoa. Ela começa no eu. Amém, igreja? Amém, você que está em casa? O apóstolo Paulo, vamos dar atenção, Deus quer falar no seu coração, perde tempo não. O diabo quer usar esse tempo para desestabilizar a igreja, para esfriar a igreja, mas eu vejo que 2021 vai ser um salto de crescimento, de fé, de robustecimento na sua vida espiritual, no nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo, nas 13 cartas que ele escreveu, ele traz com relevância, com ênfase, a importância de nós sermos instrumentos para alcançar outros, instrumentos para tocar em outras vidas. Mas ele não deixa em nenhum momento de mostrar que a sua própria jornada só começou tocando no ele, quando ele se permite passivamente ser tocado. Nós só conseguimos tocar no próximo quando nós nos permitimos ser tocados. Você só vai ser relevante, a sua vida só será relevante para o próximo se você for tocado pelo Senhor. Se houver manifestação de Deus na sua vida de fato, Ele nos ensina que nós poderemos então tocar no Ele, se nos permitirmos ser tocados no eu. Deus quer dizer para você nesta noite, que há um custo. O apóstolo Paulo lhe diz aqui, observe a proposta dele, fazendo junção dos 2 versículos aqui, eu coloquei para os irmãos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, o vosso culto racional, e não vos conformeis, transformai-vos, experimenteis. Estas são as palavras que Deus traz, nessa palavra pelo apóstolo Paulo, dizendo o preço daquilo que nós esperamos ou daquilo que nós queremos. Se você quer de fato ser relevante na sua vida espiritual, o Senhor te diz nessa noite, Ele está dizendo, apresente o seu corpo. Deus está dizendo, olha, no eu, o seu íntimo é o lugar que eu preciso tocar. Nós precisamos permitir que Deus toque em nós, que Deus se manifeste em nós, e Ele está dizendo, olha, apresente o seu corpo,
Muitas vezes estamos na casa de Deus preocupados com outras pessoas, mas não nos consagramos o suficiente, não manifestamos a nossa fé. E Deus está dizendo: apresente o seu corpo, é a sua vida. Porque você só vai ser referência, relevância, a sua intercessão só terá de fato profundidade diante de Deus se no seu eu você for tocado. E Ele está dizendo aqui, ó, apresenta o teu corpo, dê o teu culto, e um culto racional. Dê um teu culto em que as tuas emoções não estejam distantes, mas que a tua racionalidade também não esteja distante, para você não fazer algo que seja fora da vontade de Deus, fora do agrado de Deus, e que de tudo a sua espiritualidade esteja. Não pode ser apenas um momento de celebração cultica, vazio de emoção, ou vazio de espiritualidade, ou vazio de entendimento, mas precisa haver uma junção de todas essas três coisas, para que você possa dar ao Senhor esse culto racional que Ele pede aqui. Ele nos diz também, olha, para você ser tocado no seu eu, no seu íntimo, para você não se deixar perder, não se deixar levar por ventos diversos, para você não ser sequestrado pela apostasia que jaz à porta. Você precisa então, de fato, não se conformar com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as ideologias mundanas. Transforme-se, diz ele, mas transformai-vos, ou seja, seja você transformado. Sempre pensamos, mas transformai-vos, em transformar o outro, mas você não transformará o outro antes que possa ser transformado a si mesmo. E ele diz ainda, por final, experimente a vontade de Deus para a tua vida. Nós sabemos e temos uma receita para a vida alheia. O que ele precisa fazer, como ele precisa agir, quais os passos a serem dados. Mas o que você precisa fazer, você sabe? Escuta, desde o início, a partir da criação, desde o início, quando Deus formou o homem tem buscado mudar o mundo para se estabelecer, mudar o mundo, transformar o mundo, para que a sua vida seja transformada, manipular as substâncias e os elementos, para que ele possa trazer benefícios para a sua própria vida. Mas o homem tem se preocupado pouco em mudar-se a si mesmo. E a nossa vida espiritual não acontecerá se nós apenas buscarmos as mudanças alheias, mas não buscarmos uma mudança profunda dentro de nós. Se os anos passarem e a nossa vida espiritual continuar na mesma, se não houver crescimento, se não houver mudança, se Deus não gerar em nós fervor, irmãos, o ser humano, ele deseja mudar. Escuta o que Albert Schweitzer disse, um teólogo alemão. Ele disse assim: o mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos. O mundo se tornou perigoso porque o homem, ele consegue manipular a natureza, mas ele não consegue dar conta de si mesmo, dos seus momentos de fúria. Ele não consegue equilibrar-se, dando a si mesmo o domínio próprio que o Espírito Santo nos dá. O homem, ele pega o urânio,
ele une com o plutônio e ele elabora uma bomba que extermina bilhões de pessoas. Mas ele muitas vezes não consegue estender as mãos para uma pessoa que está vulnerável, para uma pessoa carente, para uma pessoa que precisa. Ele consegue manipular coisas absurdamente complicadas, mas não consegue trabalhar o amor no seu coração. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos permitir que Deus transforme. Esse ano, eu quero de fato que Deus trabalhe isso em nós. Trabalhe em mim e nos irmãos, para erguer-nos e recomeçarmos de uma maneira muito mais produtiva do que paramos lá atrás. Amém? Escuta. Se nós continuarmos enxergando a possibilidade de mudança na transformação alheia, nós vamos nos frustrar e não veremos a transformação do mundo tão desejada, pelo menos verbalizada pelo cristão, o mundo melhor. Mas nós não temos esse poder de mudar o mundo, mas você tem um potencial para mudar você. Se cada um de nós trabalhar de fato em nós, o mundo muda, porque nós seremos melhores no mundo. Você será melhor no mundo. E esse melhor que você alcançará no Senhor vai irradiar e vai influenciar outros a também buscarem esse melhor. Infelizmente, a humanidade passou a ser especialista de vida alheia, especialista de apontar o dedo, especialista de atirar pedras, especialista em acusação. Mas Deus está dizendo para nós, a solução está em você se deixar transformar. Uma frase minha para o teu coração, escuta: mude o que você é e mudarás o que você produz, pois a produção é a revelação cabal do seu estado. Aquilo que você produz revela perfeitamente, cabalmente, o estado em que você se encontra. Então comece a produzir, mas comece a produzir coisas significantes para Deus. Amém? Faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir hoje. Faça Deus sorrir. Se nós realizarmos alterações significantes em nós, o mundo terá maior oportunidade de ser alcançado. Como? A consciência de salvação do perdido, escuta isso, a consciência de salvação do perdido será amplificada se ele se deparar neste mundo com pessoas que de fato já foram salvas, que de fato já tiveram uma experiência verdadeira com Deus e que carregam em si as marcas deste encontro. Nós precisamos olhar para este povo que ainda não se encontrou com Jesus, que se nós nos deixarmos ser transformados por Deus, a conversão dessas vidas será facilitada, porque eles encontrarão pessoas fazendo também a transição inversa do mundo, nessa contramão do mundo. Eles não vão se sentir sozinhos, mas eles terão referenciais positivos em que eles possam mirar. A pessoa de Jesus terá para eles plena relevância, porque eles verão o valor deste Cristo para a vida da igreja, o valor que a igreja
dá a esse Cristo, a esse Jesus. Precisamos mudar, irmãos, porque o mundo está engolindo a massa, o mundo está engolindo a igreja. Não há diferença, não faz relevância. A diferença para muitos entre ser evangélico, ser cristão ou não, é apenas participar de um culto ou outro. Não é o que Deus espera para nós. Nós precisamos fazer diferença. Mas como fazer diferença sem sermos transformados? A mudança precisa ocorrer no eu para atingir o ele. Amém? Deus espera então que sejamos sacrifício. Nosso corpo, um sacrifício. Num tempo regido pela mídia, num tempo em que a vitrine de muitas pessoas são as suas postagens, a vida real de muitas pessoas hoje é apenas a virtualidade, aquilo que ela apresenta nas redes. Num tempo em que as pessoas precisam mostrar, eu quero dizer para você, nós precisamos buscar essência, nós precisamos ser aquilo que postamos. E eu quero desafiar você, mude as suas posturas. Evangelize na rede, fale do amor de Jesus. Evangelize, mostre o Deus que você serve, nos canais aos quais você está inserido. Porque Jesus, ele declarou outrora que a aparência bonita daquele túmulo ornamentado não podia esconder a podridão que estava dentro dele. O mundo não quer saber de aparência, mas o mundo quer ver veracidade de Deus em nós. Então mostre esse Deus. Mostre esse Deus ao mundo. Nosso corpo precisa ser transformado, porque a exigência aqui é que nós possamos entregar, doar, lançar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus requer um corpo vivo que manifeste a vida de Deus em si, um corpo que já foi vivificado pela glória do Altíssimo, um corpo que já se desprendeu da morte do pecado e agora vive pela glória do Filho de Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, aleluia. Um corpo santo, que se submete à vontade de Deus o Pai, um corpo que luta contra si mesmo, um corpo que confronta a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que é maior, aleluia. Num tempo, irmãos, em que muitos estão defendendo a sua vontade, gerada pela conveniência. Eu creio naquilo que é conveniente para mim, mas não é essa a vontade de Deus e nem a verdade dele. Um corpo santo, mas um corpo também que seja agradável a Deus. Num tempo em que o ministério do ego está em evidência, Deus nos chama, filhos, entrega o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a mim. Esse é um culto racional, esse é um culto lógico, esse é um culto fervoroso, esse é um culto espiritual, esse é um culto em que se tem entendimento, esse é o culto que eu recebo, diz o Senhor, amém? Escuta mais, Deus requer de nós muita garra para vencer esse tempo mau, muita garra, irmãos. Precisamos mudar, porque o mundo está em constante mudança, o mundo não para, o mundo está em processo de mudança concomitante, ele não para de mudar, só que o mundo oscila. A verdade que era colocada pelo mundo, muitas delas hoje são tidas por mentira.
Valores que eram prezados outrora pelo mundo, hoje são banalizados. A mentira ou as coisas vergonhosas que muitas vezes precisavam ser ocultas, hoje são chamadas à luz para serem mostradas e serem ovacionadas pelo mundo, pela mídia. O pecado, o que é pecado? O pecado é não fazer o que eu desejo, é não viver o que eu quero. Esse é o mundo que muda, mas um mundo que muda a cada momento para estabelecer o reino do Deus deste século, do diabo. Então nós precisamos mudar, mas mudar para melhor. Precisamos ancorar a nossa fé nas promessas de Deus. Precisamos estabelecer um padrão de vida, irmãos, porque o mundo está mudando e a igreja está mudando junto. Nós precisamos nos contextualizar, irmãos, sim. Não podemos ficar obsoletos às necessidades da população de hoje. Eu não posso responder ao jovem de hoje com questões de 100 anos atrás, com uma mentalidade de 50 anos atrás. Eu preciso fazer uma leitura correspondente à necessidade do hoje, mas eu não posso negociar com os valores, os princípios da palavra. Essa é a grande questão. Não estamos falando de metodologias, de forma de linguagem, de logística, mas estamos falando em não mudarmos os princípios, em não arredarmos o nosso pé daquilo que Deus preza e daquilo que Ele disse que é para nós e para os nossos filhos. Ancorados nessas promessas. Este ano consagre-se. Alterações no eu exige uma boa gestão da nossa capacidade de sermos transformados. Seja um bom gestor dessa capacidade. O Senhor disse na palavra que lemos hoje. E sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, o Senhor permite que a nossa mente paulatinamente seja renovada pela palavra. Ou seja, há um crescimento, há um amadurecimento, há uma transformação. Não podemos passar simplesmente do ano de 2020 para o ano 2021, mas precisamos trazer conosco novas experiências, novo crescimento, maior desenvoltura na palavra, maior vontade de servir o Senhor, maior vontade de fazer a obra dEle. Nós precisamos, irmãos. A primeira exigência de Deus na transformação é a nossa própria. Então, antes que haja qualquer pretensão em transformarmos o mundo, nós precisamos permitir paulatinamente que Deus nos transforme. Amém? E aí a gente cai naquela questão de sempre. Como crescer, como ser transformado se não dermos crédito à palavra? Se não lutarmos ferozmente contra os impulsos da nossa natureza decaída, que quer nos derrubar todos os dias, que quer colocar empecilhos na nossa conduta, na nossa vida cristã. Como vencer tudo isso sem nos submetermos ao querer divino? Como crescer sem crescer nessas coisas? Como alcançar novos frutos sem plantar novas sementes, sem mudar um pouco a nossa cultura? Não tem como, irmãos. Escuta as palavras de Paulo, em 2 Coríntios 10, 3 a 5, diz assim, escuta bem essa palavra. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Deus está dizendo, irmãos, nós precisamos crescer de tal maneira, para que mesmo andando em carne, ainda não fomos glorificados, estamos ainda em carne aqui, mas mesmo andando em carne, não militamos segundo a carne, não militamos em favor da carne, mas militamos em favor da glória de Deus. O texto está nos dizendo que as nossas armas não são carnais. Então não pense que você tem que vencer e essa vitória está na sua carne, está na sua potencialidade por si mesmo, mas entenda que Deus te dá armas poderosas para você vencer. Vencer, ele diz aqui, olha, citando o versículo, destruir fortalezas. Uma das maiores fortalezas que nós precisamos destruir é a vontade do homem, é o querer humano, que sempre quer estar acima da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Nós precisamos destruir essa fortaleza do nosso ego, desses impulsos que nos tomam de vez em quando e nos roubam a capacidade de fazer exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos. Escuta, querido, ele está falando aqui sobre anular sofismas. Sofismas são todas as argumentações humanas que vem revestido de uma força e que parece ser verídico, parece ser uma verdade irrefutável, mas que está impregnada de mentira, impregnado de ilusionismo, que não passa de uma heresia. Deus está dizendo para nós, olha, num tempo de tantos pensadores, mas de tantas mentes sendo instrumento do diabo, para trazer pensamentos tão profundos, mas que nos aprofunda no inferno. Pensamentos tão profundos, mas que nos leva numa profundidade que nos tira do propósito divino. Num tempo de tantos pensadores, Deus está dizendo assim para nós, olha, anulando nós sofismas, anule, Deus te dá poder nele para anular esses sofismas, para você vencer essa lógica, para você vencer esses pensamentos, esse crescimento, essas questões que vêm no mundo com postura de sabedoria, mas que tem esfriado a sua fé, que tem feito com que você se torne apenas um homem muito intelectual, racional, se posturando cada dia mais para se distanciar de Deus. Os maiores ateus da atualidade são pessoas cultíssimas, que abraçaram esses sofismas. Escute mais, ele vai dizer aqui nesse versículo que nós precisamos levar o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Não vamos fazer nada diferente do que fizemos o ano passado, se o nosso pensamento ficar ao nosso bel prazer, se não fizermos com que eles se dobrem à obediência ao Senhor. A minha mente pode produzir o pensamento que for, mas eu não me curvarei a eles, mas me curvarei a todo pensamento que me leve a obedecer àquele que me ordena, àquele que é Senhor sobre a minha vida, àquele que é Senhor sobre a minha história, àquele que é o meu pastor. Coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, escuta mais. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração e eu fiquei ruminando algumas coisas que eu ouvi muito nesses dias que estive de férias e antes de entrar de férias, e vamos continuar ouvindo, por exemplo, sobre a marca da besta. Quantas perguntas me foram feitas acerca dessa questão? Quantas respostas eu dei?
Quantas coisas eu ouvi na rede sobre isso. E quanta dúvida sobre a marca da besta, sobre a vacina, sobre esse tempo, a pandemia. Irmãos, a marca da besta, anota isso no seu coração, não é nada que alguém possa colocar na sua vida sem que você saiba. Não é um chip que vão introduzir sem que você saiba. Porque qualquer coisa que possa ser colocado em você que você não saiba, nunca será relevante ou terá relevância nenhuma na sua fé. A marca da besta virá quando a igreja estiver preparada para ela. Quando a igreja estiver tão apática e tão alienada, tão avessa à vontade de Deus, que não tem nada a ver, estiver em alta. Tudo que o mundo lança não tem nada a ver. Tudo que é modismo não tem nada a ver. Todas as ideologias que são confrontadas com a palavra e muitas vezes se encontram totalmente opostas a ela, é abraçada por muitos que se diz igreja, como não tem nada a ver, não tem nada a ver. A igreja está sendo preparada para esfriar de tal maneira, para que quando a marca vier, a besta seja encarada por todos como algo maravilhoso. Quem se compara a ela, diz Apocalipse, quem se compara com a besta? Mas a igreja está sendo preparada para se esfriar, preparada para aceitar tudo que vier, preparada para entender que ser igreja é apenas ter uma denominação, é ter um nome, um rótulo. Mas Deus está falando com você igreja que quer subir com Cristo, não é igreja que vai ficar quando Jesus voltar, não. Mas a igreja que quer subir com Cristo, a igreja que vai ser arrebatada pelo Senhor, é essa igreja que Deus está falando nessa noite. Você precisa estabelecer mudança, você precisa estabelecer um padrão de conduta, você precisa entender que a marca da besta não é algo que você não vai aceitar, mas é aquilo que te fará apostatar da fé. Quando a marca da besta vier, muitos que são totalmente alienados da igreja, mas que ainda estão, vão brigar, vão se levantar e vão estufar o peito para dizer que são do Senhor, que têm fé, que são igreja. Mas ser igreja é não fazer diferença. Ser igreja é não viver a comunhão dos santos. Ser igreja é permitir que o mundo nos engula, é trazer no nosso corpo, ao invés das marcas de Cristo Jesus, as marcas de um tempo de descomprometimento, de descaso, de desconhecimento da palavra. Seria de fato isso que Deus espera da sua igreja? Não, irmãos. Deus espera de nós mais. Então, esse ano, Deus nos chama. Ergue-te para recomeçar ainda mais fortalecido, ainda mais empolgado, ainda mais empoderado pelo Espírito Santo do Senhor. Ergue-te em o nome de Jesus, porque Deus tem bênção para a tua vida. Amém? Então apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, dê o seu melhor culto racional ao Senhor, não se conforme com este mundo, transforme-se e experimente por fim a perfeita, boa e agradável vontade do Pai. Precisamos sair da teoria para a prática. E eu quero desafiar a igreja para evangelizar. Se você não pode visitar, evangeliza nas suas postagens. Para sermos simples. Não adianta a gente querer evangelizar com questões
que são complexas para aquele que não conhece a palavra, com questões escatológicas que muitas vezes nem mesmo nós temos certeza se é assim. Mas eu quero que você se posicione a evangelizar de forma clara, mostrando o valor da fé em Cristo. Amém? Eu quero desafiar a igreja a estabelecer horários de oração, a estabelecer horários de leitura da palavra, a estabelecer prioridade no nosso culto de oração às terças-feiras aqui na igreja, que hoje tem sido realizado aqui no gabinete com 2, 3 pessoas, mas que pode, irmãos, ser realizado aqui no templo, com esse público lindo que sempre tem dado assistência à igreja e com muitos outros que estão nos ouvindo agora, sem que haja aglomeração, porque dá para dividir o povo, dá para separar o povo, nós podemos e precisamos, irmãos. É tempo de fazer diferença. Não adianta começarmos um novo ano sem começarmos com nova meta, com nova empolgação, com novas questões, se continuarmos da mesma maneira que terminamos. Vamos colher os mesmos frutos, não vamos crescer, estagnaremos no mesmo degrau da escadaria sem nunca vencê-los. Eu quero ainda desafiar você, deste ano, a se tornar mãe espiritual de alguém, pai espiritual de alguém, a você ganhar uma vida, a você ajudar pessoas que estão começando na caminhada, a você ajudar até mesmo membros que, talvez tendo já uma caminhada longa na presença do Senhor, estão desanimados, se frustraram com alguma coisa, amedrontados com esse tempo, pressionados com várias coisas, mas perdendo foco, porque a nossa vitória está no Senhor. Então hoje Ele me manda dizer para você, faça a diferença, vamos começar diferente esse ano. Deus tem novas propostas para um novo povo, para colhermos novos frutos ainda mais saborosos na presença dEle. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém, você que está pela internet, amém? Glória a Deus. Vamos orar, feche os teus olhos, vamos agradecer o nosso Deus. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória ao Senhor que nos criou. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nesta noite nós queremos trazer, Senhor, diante de Ti, a nossa vida, com todas as questões, com todas as implicações. Nós queremos derramar a nossa vida diante dos Teus olhos, em que nada escapa, os Teus olhos que nos conhecem, os Teus olhos que vê, Pai, naquilo que somos bons, naquilo que somos confiáveis, mas os Teus olhos também que contemplam, Pai, as muitas vezes que podemos estender a mão e encolhemos, as muitas vezes que podemos fazer algo para o nosso próprio crescimento espiritual, mas estamos tão desanimados, estamos tão preguiçosos, estamos tão cheios de outras prioridades. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito, a motivação que vem do Teu Espírito, Pai, o empoderamento, Pai, que vem do Teu Espírito sobre a vida de todo servo, de toda serva agora, Pai, que crê nessa palavra, na palavra do Senhor, que crê na oração, que possa ser robustecido, abastecido deste poder, Pai, para vencer todas as provas e fazer deste novo ano verdadeiramente um novo ano, com novas projeções,
com novos investimentos, Pai, e também com novas vitórias na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, ajude-nos, Pai, a sermos bons gestores da nossa capacidade de transformar-nos a nós mesmos, Pai, e de permitirmos a ação do Senhor em nós. Abençoe cada filho Teu, cada filha, Pai. Abençoe os Teus servos passando por adversidade, os Teus servos que buscam uma porta de emprego, os Teus servos que estão em tratamento de saúde, passando por momentos de incerteza, por tristezas, por crises, aqueles que estão sentindo dor, aqueles que estão com dúvidas no seu coração, acerca do seu físico, da sua integridade física. Pai, eu quero pedir no nome de Jesus a bênção do Senhor, a eficácia sobre estes medicamentos que estão sendo administrados, a eficácia sobre todo o tratamento, a cura das tuas mãos para aquele que tu queres dar a cura de imediato, porque tu podes todas as coisas, Pai. Primeiro o Senhor, depois todo o resto. Nós te glorificamos porque entendemos isso, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Deus, eu quero te pedir ainda, Pai, que possas abençoar aqueles que estão fortes, estão firmes no Senhor, e abençoar também aqueles que, por algum motivo, Pai, se deixaram enfraquecer, para que esses possam se fortalecer, para que possam se reerguer e possam recomeçar para a glória do Senhor. Faz diferença através desta palavra, Pai, e faz com que ela possa fruir em muitos ouvidos e corações, e faz com que muitas vidas sejam abençoadas pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe Iba, muita alegria por estar de volta, muita saudade dos irmãos. Tomar posse daquilo que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe.